Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, uma satisfação cumprimentar você, que é meu telespectador especial, você que me assiste pela TV, aqui no canal 5 da Fonte, também na NET, no canal 17, todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas. Eu tenho trazido aqui pessoas, cabeça pensante, tenho a ideia do programa Tempo com Você, levar informações especiais para você, principalmente para a nossa comunidade evangélica, o povo cristão, que precisa muito saber de muitas coisas que ajudam a gente, né? Às vezes nós temos aquele pecado de ser crédulos demais e não querer informações de profissionais. A gente fica naquela expectativa de que Deus vai fazer, sendo que Deus vai usar alguém para fazer, que Ele já abençoou. E no caso, hoje eu tenho aqui a alegria de receber mais uma vez, aqui nos estúdios do programa Tempo com Você, meu amigo, Dr. Pedro Marcelo, ele que já é um colaborador desse programa com a sabedoria dele, é um dos médicos mais bem conceituados aqui de Goiânia, uma pessoa que nós temos a alegria de ter a amizade dele e aceitou prontamente o meu convite para estarmos hoje aqui mais uma vez, nesse final de mês de novembro, para falar sobre a saúde do homem mais uma vez, né, Dr. Pedro? O ano passado, nós gravamos falando sobre a saúde do homem relativa à próstata, o tabu dos homens, não ir regularmente aos médicos, enfim. Foi muito bom o programa, deu uma repercussão muito grande, já por 2 vezes nós gravamos, essa é a 3ª vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, um assunto muito relevante, muito importante, que é a disfunção erétil. Esse tabu que homem nenhum, às vezes, quando os homens vão falar sobre esse assunto, eles falam assim, no esquema de piadinhas e tal, devido, sente de certa forma, dificuldade em falar. Doutor Pedro, qual é vamos dizer assim, hoje, como é que o senhor vê hoje o esclarecimento que já existe nesta área, o senhor como profissional que sabe mexer com tudo isso, sabe o que precisa ser feito relativo a essa questão das disfunções eréteis? Bom, é um prazer poder estar colaborando com essa discussão, com esse bate-papo extremamente útil e pertinente. Então, a gente é uma honra estar por aqui para poder dar informações. A disfunção erétil na urologia faz parte também da andrologia. Estudamos isso com profundidade porque somos nós os profissionais que nos empenhamos em tratar a disfunção erétil, sobretudo do ponto de vista orgânico. Sim. Várias doenças podem incorrer em disfunção erétil. Sim. Então, um diabetes tipo 2 ou tipo 1, insulino dependente ou não, que não tratado adequadamente, pode evoluir com doenças neurológicas, neuropatia periférica, impedindo que o homem possa ter uma ereção natural. Doenças de ordem psicológica também correspondem a mais de 20% a 25% dos casos de disfunção erétil e acometem indivíduos de diversas idades, inclusive indivíduos jovens, com muita frequência. E existem também traumas, acidentes que podem lesar essas estruturas e determinar que, às vezes, o caso não possa ser tratado de forma simples, com medicamentos, pode exigir cirurgias. Sim. Então, há um arcabouço de causas, os próprios medicamentos usados para tratar a hipertensão, para tratar doenças neurológicas, podem repercutir negativamente nas ereções e o manuseio adequado desses medicamentos, associado a outras alternativas, pode melhorar a vida sexual do indivíduo, devolvendo a ele a sua ereção normal. Enfim, existe uma gama de fatores orgânicos, psicológicos, e que podem ser trabalhados para a pessoa melhorar. A questão dos medicamentos, doutor Pedro, há uma falácia de gente que às vezes não tem experiência do assunto, às vezes não é profissional, que esses medicamentos são perigosos, têm efeitos colaterais, às vezes existem aquelas histórias que alguém morreu de infarto por ter tomado. Como é que é isso? Isso é um mito ou o que é? Existe um certo exagero. Essas medicações surgiram em 1998 com o advento de uma molécula que foi descoberta acidentalmente, chama-se sildenafila,
que ganhou o mundo com o nome emblemático do Viagra, que foi o primeiro deles. Hoje temos vários no mercado. E esse medicamento era para tratar doenças pulmonares de hipertensão pulmonar, que resultou na melhoria da ereção de senhores que estavam usando esse remédio. Muito bem. Naquela época, esse medicamento, esse grupo de medicamentos, que são inibidores de uma determinada enzima, depois foi-se entender isso, chamado assim de inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Então tem aí hoje tadalafila, vardenafila, sildenafila, com vários nomes comerciais, Viagra, Cialis, Eleva, enfim, Levitra. Esses todos são usados com segurança por pessoas que podem ter uma relação sexual sadia. Quem é essa pessoa? Pessoa que não é extremamente sedentária, que tem um coração normal, em que é capaz de subir 2 vãos de escada e chegar no segundo andar sentindo-se bem, respirando. A pessoa que está extremamente fraca, com outros problemas de saúde, ela deve se condicionar para ter uma vida sexual, independente de estar usando ou não remédio. Sim. Então, um indivíduo que tem uma cardiopatia, que não sabe, tem uma coronariopatia, que está usando determinados medicamentos que são vasodilatadores para abaixar a pressão, devem se consultar o médico, não deve usar essa medicação sem uma orientação de dose, de qual o melhor desses medicamentos, qual dá mais certo para aquela pessoa. Os tratamentos são individualizados. Sim. Porque o que ocorre é que, às vezes, a pessoa adquire essa medicação diretamente de uma farmácia, vai tentar usar sozinho, o que não é adequado, pelo menos pela primeira vez. Depois, receber as orientações, saber qual a melhor medicação para ele, ele vai ter uma chance enorme de melhorar a sua vida sexual, porque realmente esses medicamentos facilitam muito a ereção, fizeram uma diferença muito grande no arsenal terapêutico. Relacionamentos conjugais foram... Em relação às vidas, antes e depois, melhorou muito o relacionamento dos casais, realmente é interessante. Ainda é um assunto bastante, vamos dizer assim, difícil de se discutir entre os homens. Às vezes os homens procuram o médico, e se o médico não tocar no assunto, ele não toca no assunto? A bem da verdade é que hoje a Sociedade Brasileira de Urologia e as sociedades internacionais de urologia sempre enfatizam que o médico deve fazer uma procura ativa por esse problema de sexualidade. Ele não deve deixar nenhum paciente reclamar por isso, porque conforme a formação cultural do paciente, o seu grau de inibição, ele às vezes vai ao médico com essa intenção de falar sobre esse assunto, mas ele vai até o último minuto da consulta e não menciona. Ele fica constrangido. Então, o médico é obrigado, de qualquer especialidade, porque todos os médicos recebem orientação sobre isso, porque faz parte da saúde geral, a saúde sexual. Se você vai bem sexualmente, uma série de outros problemas de saúde deixam de acontecer. Então, o médico é orientado a perguntar sobre isso, a dar orientação, a fazer uma história para já tentar fazer um diagnóstico do que poderá estar causando aquele problema e já iniciar o tratamento em alguns casos. A questão do medicamento, por si só, ele já é uma bênção, vamos dizer assim, mas a pessoa precisa de um tratamento paralelo psicológico, doutor Pedro? É importantíssimo notar que o problema psicológico na disfunção erétil, na disfunção sexual, ele é sempre presente. Como causa primária do problema, às vezes um indivíduo que está passando por um momento de estresse intenso, de depressão, problemas socioeconômicos graves, em que ele não está, ele esquece do sexo como um lenitivo para esses problemas, ele afasta do sexo e passa a ter problemas de ereção por causas psicológicas. E tem, claro, esse indivíduo vai sempre ser tratado por um grupo multidisciplinar de médico urologista, psicólogos que são afeitos à sexualidade humana, eles têm muito a contribuir para ajudar. Mas o médico urologista, todo médico que se propõe a trabalhar com disfunção sexual, ele tem que ser um pouco psicólogo, tem que ter um treinamento para fazer uma triagem e sentir os problemas, porque senão ele faz um trabalho pelas metades. Não é só o remédio, o comprimido em si. Às vezes, esse indivíduo está precisando de um apoio psicológico, um apoio espiritual, né? E ele precisa ser orientado. Mas a questão da pessoa, do homem, por exemplo, ele está com diabetes alterado, tanto tipo 1 como tipo 2, ele tem que ter um cuidado, vamos dizer assim, orientação médica para tomar esse tipo de medicamento. É sempre interessante porque, nesse momento em que ele procura o médico, ele está também se sujeitando a uma avaliação mais detida do seu próprio diabetes, que às vezes está sendo cuidado inadequadamente por drogas mal conduzidas, em doses inadequadas. É a chance dele também ser o médico que é interessado pelo paciente, vai pedir outros exames bioquímicos, que vai fazer uma triagem de
comorbidades ou outras patologias além do diabetes que ele já está tendo. Entendi. Às vezes esse indivíduo tem um problema hormonal. Sabe-se hoje, que diversas pesquisas, que a partir dos 40 anos de idade, nós perdemos a cada ano 1% da produção de testosterona. Em alguns homens mais do que os outros. Chama-se assim, antigamente comentava-se o termo chamado andropausa, para fazer um paralelo com a menopausa feminina, mas que o termo correto que se estabeleceu foi um termo em português da sigla DAEM, ou DAEM, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Muitos homens, quando são pesquisados da sua disfunção erétil por causa do diabetes, na hora que dosa a testosterona dele, total e biodisponível, vai ver que também está com hormônios baixos. E o tratamento é feito também repondo o hormônio quando não há contraindicação dessa reposição. Então, a reposição hormonal no homem é uma realidade hoje também, que é mais um tratamento associado a essas medicações como Viagra, Cialis. Na somatória disso, corrigindo também o diabetes, o indivíduo tem melhorias enormes na qualidade de vida, melhorias enormes na sua ereção, passa a ter um relacionamento muito mais saudável, né, com a esposa. Veja, como é interessante ouvir isso do profissional, aquele que entende do assunto. Ele não está dando aqui uma sugestão, é alguém que entende. Muito bom. Nós vamos voltar no segundo bloco, nós vamos falar aqui sobre algumas coisas muito importantes. Continue conosco aí, que essas informações é para você. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. De 1º a 12 de janeiro, Projeto de Vida 2018, a bênção patriarcal. 12 dias nos passos de Abraão, nosso pai na fé, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia, Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Informações 62 3296 2073. Projeto de Vida 2018, a bênção patriarcal. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com Você. Estamos hoje aqui conversando com o Dr. Pedro Marcelo, urologista, um médico de grande conceito aqui em Goiânia. Nós temos gozado da sua amizade e ele está cooperando comigo em levar informações especiais para você que me assiste, você que é homem, você presta atenção no que esses assuntos te interessam muito. Doutor Pedro, a gente sabe que pode chegar um extremo que os medicamentos não têm mais, vamos dizer assim, efeitos. Existem alguns procedimentos cirúrgicos seguros que vai dar prazer ao homem, que ele vai, de certa forma, voltar a sorrir, vamos dizer assim. Sim, realmente existem já hoje técnicas bastante estabelecidas e seguras e que avançaram muito com o advento das próteses penianas, que hoje existem diversas próteses que são, às vezes, infláveis, maleáveis, e que existem adaptações para o tipo corporal do indivíduo e ao problema primário que ele tem. Se ele, então, chega a um limite de tratamento químico ou farmacológico, em que ele, ou mesmo psicológico, ele não redundou em nenhum sucesso na ereção, e o indivíduo, às vezes, tem uma parceira sadia, que quer agradar, que ele tem uma vida conjugal sadia, esse extremo a gente chega até ele através das cirurgias de próteses penianas. E são cirurgias bastante seguras, bastante conhecidas, as técnicas são bem estabelecidas, podem ser executadas hoje no Brasil, praticamente em todos os estados, tem médicos capazes de realizá-las, e são feitas a nível de centro cirúrgico, com cuidados especiais para não haver contaminação. Há um acompanhamento no pós-operatório bastante específico, mas dá uma liberdade do indivíduo que não havia tentado todas as formas de ter ereção, voltar a ter sua vida sexual, a ter uma vida conjugal normal e ter um casamento estável e feliz. Eu penso que nós, homens, por exemplo,
eu não consigo ver, assim, logicamente, um homem sem estar bem na questão erétil, na questão sexual. Então, a gente não pode omitir nem deixar de procurar o profissional. Acho que isso é muito importante. Existe uma prática na juventude, por exemplo, que a pessoa às vezes entra por um caminho vicioso de masturbação, vamos dizer assim, de fantasias e acaba, hoje, como nós falávamos aqui em off, sobre a questão do acesso da internet, sobre a questão da pornografia exagerada que existe na palma da mão, no celular, o jovem que pratica e que acaba se viciando, ele tem que procurar um profissional, porque senão ele não consegue sair disso, né, doutor Pedro? Isso pode ser um problema futuro para ele, na questão, quando ele se casar, ele pode às vezes ter uma dificuldade em relacionar normal com uma mulher se ele tiver já viciado na questão da masturbação. Se o senhor desse uma palavra como profissional sobre esse assunto. Eu concordo plenamente que o acesso à informação hoje pornográfica, através das mídias existentes que atinge todas as idades, inclusive idades de pessoas que ainda não estão preparadas psicologicamente para fazer um juízo crítico das imagens que estão vendo. Então, a criança com 10, 12 anos de idade que acessa a internet para fazer suas pesquisas escolares, consegue também, de forma muito fácil, atingir um universo muito grande de imagens, muitas vezes mostrando imagens dantescas, com parafilias, né? Seres humanos tendo relação com animais, bestialismo, coisas assim que a criança ainda não tem uma vivência, uma formação psicológica para fazer um juízo crítico dessas coisas. E esse estímulo sexual inadequado, sobretudo em intensidade, numa fase em que a criança está descobrindo o corpo, ou o adulto jovem, ele pode, às vezes, começar a ter um grau de satisfação não natural, não como acontece na relação homem e mulher ou nos relacionamentos humanos. Sim. E a pessoa pode ter essa intensidade de que recebe, ser convertida num hábito que ele vai ter dificuldade em achar natural uma vida sexual mais normal. Sim. Então, pode, às vezes, a sua satisfação ficar mais intensamente ligada à masturbação. Sim. Ou mesmo a estímulos eróticos visuais repetitivos. Às vezes o indivíduo vê que haver imagens e imagens repetidamente, ele não para numa só imagem. Imagine quando esse indivíduo, então, for ter uma vida sexual, que ele arrumou uma parceira, parceiro, e vai ter isso de uma forma mais lenta e mais branda, com estímulos menores. Ele pode achar isso insatisfatório. Então, a mente humana, ela tem que ser trabalhada com cuidado, porque todo excesso e toda carência pode ser prejudicial. Todo extremo. Então, o excesso da satisfação erótica, com automanipulação erótica, com masturbação, pode, às vezes, dificultar o indivíduo a achar uma vida sexual habitual de difícil satisfação. Entendi. Isso pode prejudicar um relacionamento, ou iniciar um relacionamento. E a gente percebe que isso também, de certa forma, arrebenta com o psicológico da pessoa. Né? Às vezes a pessoa, ela... traumatizada. Eu já lidei com pessoas na comunidade que tinha trauma, por exemplo, traumatizada, que foram abusados sexualmente quando criança e quando cresceram e se casaram, não conseguem ter um relacionamento sadio com a esposa porque devido àquele trauma. O ser humano é muito complexo, né, doutor Pedro? Existe, por exemplo, sobretudo no lado feminino, fenômenos que nós chamamos tecnicamente de dispareunia, que é dor ao coito, dor durante o ato sexual. Acontece também no homem, que pode, às vezes, não ter nenhum cunho orgânico. Por vezes, a mulher vai ao ginecologista procurar uma infecção que possa estar causando uma dor na uretra durante a relação, e que ela se queixa para o marido, olha, não estou conseguindo ter relação porque dói. E nem sempre a causa é orgânica. Você faz uma investigação, tanto no homem quanto na mulher, se tem alguma infecção nos testículos, olha, está doendo. Na verdade, é um problema psicológico de aversão ao sexo por causa de sexo forçado, de sexo não bem conduzido no início da sexualidade. Isso, às vezes, vai ter que ser tratado pelo psicólogo, pela ginecologista especializada nessa área, para descontrair a mulher, para ela poder ter uma relação mais plena. Sim. Existem casos em que realmente a pessoa prejudica completamente a relação, o casal não consegue... Não tem relação satisfatória. Não tem relação satisfatória por problemas dessa ordem, de traumas mal resolvidos que precisam de tratamento especializado. Sim. São tratamentos desafiantes. Deixando um pouquinho agora a saúde do homem, falando um pouquinho da mulher.
Nós tivemos aí o outubro, que é um mês da consciência, né? O mês rosa que eles falam, que é só para conscientizar, porque todo dia, todo mês é dia de tratar daquilo, do câncer de mama e tudo mais. Ultimamente a gente tem visto assim, muita reclamação das mulheres na questão de queda de bexiga, na retirada de útero. O que tem, isso tem mudado no conceito técnico? O urologista também acaba convivendo com esse problema da incontinência urinária, tanto masculina quanto feminina. Sim. Porque é realmente um fenômeno que aumenta com a idade, que tem fatores predisponentes, inclusive, às vezes, multiparidade, quando a pessoa teve partos mal conduzidos, Sim. às vezes no interior, numa situação em que a paciente começa um trabalho de parto num campo distante, e que pode haver alterações da musculatura perineal, da musculatura da pelve, em que essa flacidez muscular, essa incompetência dessa musculatura pode levar a um prolapso vesical, uma queda de bexiga, entre aspas, sim. em que a mulher, quando faz esforços, quando tosse, espirra, dá uma gargalhada, perde involuntariamente urina. Quando corre, quando vai fazer uma academia, ela vai fazer um jump, vai saltar, ela perde urina sem querer. Isso é extremamente desconfortável para a mulher, limita socialmente pelo cheiro da urina. Fica muito constrangedor. E hoje existem cirurgias adequadas para isso, ou mesmo quando o problema da incontinência urinária não é por um fator secundário a um trauma dessa musculatura, pode ser de origem neurológica. Existem alguns casos em que a bexiga contrai sozinha e a pessoa perde urina sem querer. Então, o médico afeito a essa área, o urologista e ginecologista vão saber qual a causa do problema e como tratar. Mas as cirurgias realmente de retirada de útero não refletem em nada na sexualidade da mulher, porque há aquele tabu de que a mulher que tirou o útero tem menos libido, tem menos... não é verdade, isso. pelo contrário, a mulher que se tirou o útero por algum motivo, uma cirurgia de um câncer de útero, ela tem a sua vida sexual do mesmo jeito, porque os seus hormônios dos ovários estão lá preservados, são os mesmos, então toda a sua sexualidade feminina é a mesma. Tem muito tabu do homem que tem a mulher que tirou o útero, achar que a mulher depois tirou o útero não é a mesma. Isso é uma inverdade. A mulher continua tendo a vida sexual extremamente normal, com o mesmo desejo, com a mesma capacidade de ter. Não há nada de cirurgia de útero que interfira na sexualidade feminina. A questão do homem, por exemplo, na incontinência urinária, por exemplo, quando ele demora para fazer o xixi, por exemplo, quando ele vai urinar, ele acaba gastando um tempo, fica muito constrangedor. Às vezes o sujeito entra no banheiro e fica lá no sanitário e fica lá demorando. Existe hoje algum medicamento que controla essa situação ou tem que ser o PCA, alguma coisa lá da próstata que está acontecendo? Não, é interessante que quando nós falamos de saúde do homem, enfatizamos muito o câncer de próstata pelo seu caráter mutilante do tratamento em alguns casos, ou mesmo do risco de vida, porque câncer de próstata de alta agressividade, ele às vezes ceifa a vida do indivíduo em poucos anos, e a gente só tem a chance de curar quando pego no início, quando feito o diagnóstico precoce. Porém, a próstata, que é uma glândula relacionada à reprodução humana, que produz o sêmen, ela tem outras patologias, outras doenças que trazem mais desconforto no dia a dia, mas são mais frequentemente causadoras de desconforto do que o próprio câncer. E, no caso, esses fenômenos aí da micção se devem a um crescimento anormal da próstata, nós chamamos de hiperplasia prostática benigna. Sim. Isso é muito comum nos homens a partir dos 45, 50 anos de idade e aumenta com a idade. E gera um desconforto na micção, pode gerar uma micção demorada, trabalhosa, pode gerar resíduo urinário pós-miccional, facilitando infecções urinárias. Pode levar à incontinência urinária, porque a bexiga vai ficando hipertrofiada, grossa, e ela começa a contrair sozinha. O indivíduo tem uma vontade de urinar, urgência, se não achar um lugar, ele faz na roupa, ele tem que parar o carro na estrada e descer para urinar, porque senão ele Então, todo esse desconforto causado pela hiperplasia prostática tem cura, tem tratamento clínico com medicamentos muito frequente. Hoje a cirurgia para a próstata diminuiu muito a incidência porque os medicamentos são muito eficientes. Usados de forma adequada, o conforto do indivíduo para urinar, para controlar a sua incontinência, melhorou muito atualmente. Olha que coisa boa. Eu penso que o programa está terminando, mas é muito bom essas informações. Eu quero que o doutor Pedro, depois nós vamos colocar aí, se o senhor permitir, o telefone seu no vídeo, né? Que a consulta já está feita. Agora você tem que procurar o médico para que ele te dê uma direção, porque você viu quanto esse negócio é sério. Às vezes nós vamos
deixando para amanhã. Eu vi um ditado que o homem começa a ir no médico mesmo depois que ele está há 30 anos de casado, que a mulher leva ele. É verdade. As mulheres ajudam muitíssimo os maridos tocante a esses problemas. Sabe? Então, sempre ele não quer ir, ela leva. E a gente vê que isso é uma realidade, né? Eu tenho 37 anos de casado, eu sei que a minha esposa, ela, diz ditado, ela tem mais influência em me levar no médico do que ela mesma. Isso é maravilhoso. Doutor Pedro, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disposição. Eu tomo a liberdade de te convidar e eu fico até meio constrangido, porque a agenda do médico é meio difícil de furar ela. Eu sei que esse momento que o senhor está comigo aqui é um momento preciosíssimo. É uma consideração que o senhor tem comigo, com o meu programa, que não tem outro objetivo senão levar informação. Às vezes, como pastor, eu fico de pé em mão atado ouvindo coisas no meu gabinete de aconselhamento que eu preciso ouvir de um profissional, de uma pessoa que tem esse conhecimento que o senhor tem. Por isso eu abuso, às vezes, da nossa amizade, te trazendo aqui. De forma alguma, não é abuso. Eu quero lhe parabenizar pela importância social, a importância que esse tipo de informação que o senhor se preocupa em fazer, em tratar o espírito, mas se preocupar com a parte orgânica do corpo e trazer informação, cultura. É assim que as pessoas vão se proteger melhor. Então, eu comungo com a sua ideia, com o seu tipo de trabalho, e para mim é uma honra poder dar essa colaboração. Eu te agradeço e peço que Deus continue te abençoando lá na sua profissão, seu filho que vai formar daqui a pouco, né? E eu costumo dizer que o médico, ele é mais do que um profissional, ele é um sacerdote, porque, como o senhor disse aqui no nosso primeiro programa, algo que eu nunca esqueci, o senhor disse que cada cirurgia, cada pessoa que o senhor abre tem uma orientação, o senhor precisa de uma orientação diferente, né? E o senhor sempre busca essa orientação em Deus. Eu acho que isso é interessante. Muito obrigado, doutor Pedro. Queria que o senhor desse a sua palavra final para a gente terminar esse bloco, te agradecendo. E eu prometo, com essa liberdade, te abusar mais uma vez, convidando outra vez para estar comigo aqui. Será sempre um prazer, uma honra e uma oportunidade de dividir um pouco que a gente sabe com as pessoas. O conhecimento partilhado, ele é multiplicado, ele engrandece a gente também. Esse momento é um momento de engrandecimento pessoal. E eu reafirmo aquilo que eu lhe falei. Discernimento divino é uma coisa que todo bom médico tem. A espiritualidade é fundamental para você exercer a medicina, sem a qual a ciência sozinha não caminha com perfeição. Ele precisa de espiritualidade. Os médicos são um parceiro de Deus e Deus parceiro do médico, orientando, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento para que o Espírito Santo possa orientar você aí na sua casa. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença aqui nos estúdios do programa Tempo com Você. Oramos agora por todos aqueles que estão sintonizados, conectados, assistindo o programa Tempo com Você. Senhor, toca nestas vidas, intervenha em todos aqueles que precisam de uma bênção, de uma vitória. Nós te pedimos, Pai querido, que este homem que precisa de saúde, que o Senhor possa orientá-lo, dar ousadia, para que ele procure ajuda, para que a bênção do Senhor se consuma através das mãos de um profissional. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe a família, abençoe os casais, abençoe a vida conjugal de todos aqueles que estão nos assistindo. Nós te pedimos em nome de Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Muito bem, estamos colocando um ponto final em mais uma apresentação do programa Tempo com Você e voltamos na próxima oportunidade, louvando a Deus e despedindo de você. Deus te abençoe, viva Cristo no seu coração e até o próximo programa.